Olá, jovem! Eu sou o professor André Penaforte e seja bem-vindo ao nosso curso completo de Biologia. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo de Origem da Vida, mas antes disso, se você não baixou a apostila ainda, vai no meu site, o link está na descrição, baixe a apostila, ela vai ajudar bastante no acompanhamento deste conteúdo. Então, dando continuidade, na aula passada eu mostrei para vocês como Aristóteles estabeleceu os princípios da origem da vida, né? Princípios esses que ficariam conhecidos como abiogênese ou teoria da abiogênese, que dizia que a vida surgia de forma espontânea. Nessa aula, nós vamos... Então, o que o Redi fez foi contestar uma ideia bem estabelecida da comunidade científica da época. A comunidade científica acreditava que as moscas se formavam espontaneamente a partir de uma sujeira que estivesse ali, geralmente algum bicho em putrefação, uma carne podre, certo? Então o experimento deles para provar isso era, pegavam uma carne podre, colocavam em um frasco, esperavam alguns dias e ali começaria a brotar tapuru, né? O tapuru é o filhotinho da mosca, ele passaria depois por uma metamorfose para formar as moscas, né? O Redi virou para essa galera e disse: nada disso, meu povo. O que está acontecendo aí é que as moscas estão encontrando o alimento, a carne em putrefação, e estão colocando seus ovos nesse alimento para que os seus filhotinhos já nasçam com alimento em abundância. É basicamente isso que está acontecendo, é basicamente isso que elas estão fazendo. E aí, o Redi, ele preparou um experimento muito bem elaborado para provar o que ele dizia, para mostrar à comunidade científica que ele não estava de brincadeira. Vamos para o slide compreender como funcionaria o experimento das moscas, realizado pelo Redi. O Redi preparou um frasco e colocou uma cortiça. Com a cortiça, as moscas não conseguiriam mais entrar dentro desse frasco. Uma vez que elas não entram dentro desse frasco, elas não colocam seus ovos na carne. E por isso pode passar meses e nenhuma mosca surgiria aqui dentro. Ao menos foi isso que o Redi falou à comunidade científica. Mas a comunidade da época, que contava com um grupo muito grande de abiogenistas, de pessoas que acreditavam na geração espontânea, que acreditavam que a vida surgia de forma espontânea, contestou o Redi e disse o seguinte: meu colega, para que a vida possa surgir espontaneamente, é preciso que o ar entre e incida sobre a matéria inorgânica, sobre a sujeira, nesse caso sobre a carne podre. Pois o ar carrega um tal de princípio ativo que iniciaria a formação da vida. Só que o Redi de besta não tinha nada, ele já havia previsto esse argumento e ele tinha preparado um terceiro frasco. E aí ele disse: beleza, então tá aqui um frasco coberto com gaze. A gaze, ela é furadinha e permite a entrada do ar, permite a entrada do tal princípio ativo. No entanto, sabe o que não entra aqui? Mosca. Moscas não vão conseguir entrar. Estava refutada a abiogênese. Cara, foi mesmo com chute nos ovos, certo? A galera defensora da abiogênese não podia fazer mais nada. Tava lá o frasquinho, o ar tava entrando, mas podia esperar meses, podia esperar anos. Não se formava uma mosca sequer. Inclusive, se formaram, até se formou algumas. Quando eles olharam, estavam surgindo tapuru em cima da gaze. Ou seja, a mosca sentava aqui, sentia o odor da carne podre, da carne putrefada, e colocava seus ovos em cima da gaze, acreditando que estava colocando seus ovos em cima da carne. Estava mais que provada, as moscas não surgiam espontaneamente, elas colocavam seus ovos e dos ovos eclodia o tapuru, que logo se transformaria em mosca. O Redi, ele fez uma grande contribuição para a ciência. Primeiro, refutando, ao menos parcialmente, a teoria da abiogênese. Segundo, a refutação utilizou um experimento científico elaborado. Estava estabelecido um método científico meio que primitivo, mas tínhamos agora um método científico. Se você queria provar o que você estava falando agora, era necessário a realização de um experimento que corroborasse com a sua afirmação. Muito parecido com o método científico moderno. Tudo bem? Agora, pessoal, aí você olha, beleza, derrubou, né? Na verdade, ainda que o experimento estivesse muito bem elaborado, a abiogênese não caiu por completo. Ela sofreu um baque, ela sofreu uma bela de uma pancada, mas ela não caiu completamente. Isso porque
Na mesma época que o Redi fazia seus experimentos em 1668, existia outro carinha, o Van Leeuwenhoek. Ele não estava nem preocupado com esse negócio de biogênese ou abiogênese não, até porque ele não era o que hoje nós chamaríamos de cientista. Na verdade, ele era um alfaiate, ele vendia tecidos, ele era um comerciante. Certo? E aí vamos entender como a atividade de um comerciante deu vida nova à abiogênese, revigorou uma teoria que estava praticamente destruída. A abiogênese, vamos para o slide, olha isso. O Van Leeuwenhoek, ele vendia tecidos. E aí, para verificar se o tecido era de boa qualidade ou não, você usava uma lupa. O Van Leeuwenhoek, ele decidiu construir a sua própria lupa e ele construiu esse negocinho aí que vocês estão vendo na tela. O problema é que a lupa do Van Leeuwenhoek ela era tão boa e ela aumentava tanto o tamanho da imagem observada que ela não serviu porque ele queria. O que era que o Van Leeuwenhoek queria? Para que foi que ele criou esse negócio? Ele criou essa lupinha para mostrar ao povo como o tecido dele era de boa qualidade. Porque antigamente, para ver se o tecido era bom ou ruim, você observava as fibras do tecido. Certo? Se as fibras eram bem próximas e homogêneas, né, todas as fibras bonitinhas da mesma espessura, tudo certinho, o tecido era de excelente qualidade. Se as fibras eram espaçadas, um monte de fibra uma longe da outra, e fibras não uniformes, né, disformes, onde é uma fibra mais grossa, uma fibra mais fina, aquela coisa toda bagunçada, então esse tecido era um tecido fuleiragem, uma poiqueira, tecido de baixa qualidade, acabava sendo um tecido barato. Hoje em dia, né, para saber se a roupa é boa ou ruim, pelo menos o pessoal faz isso, né, vai pela marca. Não, se é dessa marca, então é boa. Se não é dessa marca, não presta. Mas se for dessa outra aqui, dá. Enfim, galera aí, os fanboys de marcas, né? Então, naquela época não. Realmente você olhava o tecido, se o tecido de fato era bom ou ruim. O problema é que o Van Leeuwenhoek ele acaba criando esse microscópio aqui, certo? E aumentou muito. E aí o Van Leeuwenhoek ele teve uma ideia. Rapaz, eu vou ali nesse açude que tem perto de casa, vou botar uma gotinha de água aqui nessa agulha e vou dar uma olhada. Ó, era assim que eu usava. Botava a amostra aqui e olhava pelo outro lado através de uma lente que ele colocava aqui. A lente era uma bolinha de vidro perfeitamente redonda. E quando ele observou essa água, ele ficou maravilhado. Ele viu um monte de bichos nadando por aquela água. Certo? Algo que nunca havia sido visto. Inclusive, ele escreveu para a Royal Society. A Royal Society era uma organização que reunia os grandes intelectuais da época, né? Os eruditos, aqueles que detinham muito conhecimento. A galera da Royal Society olhou para isso. Vixe, rapaz, o cara aqui descobriu um negócio aqui na água. Vamos buscar ali aqui uma amostra d'água e vamos olhar também. A Royal Society tinha uns microscópios grandão que eram os melhores microscópicos da época. Então eles correram, pegaram as amostras de água, olharam em seus microscópios e não viram nada. Aquele microscópiozinho minúsculo do Van Leeuwenhoek era muito mais poderoso que aquelas poiqueiras que os caras da Royal Society tinham. Os caras até pensaram, será que esses bichinhos só existem na água do Van Leeuwenhoek? Vamos lá nesse açude buscar essa água dele. Os caras vieram da Inglaterra para coletar água no açude perto da casa do Van Leeuwenhoek. E quando foram olhar nos seus microscópios, não viram nada. Van Leeuwenhoek, muito educado, ó, dá uma olhadinha aqui, usa aqui o meu microscópio é bacana, venha ver, dá uma olhada, os cabos olhar, essa poiqueira, eu vou usar o meu lá da Royal Society. Acabaram não vendo nada para deixar de ser besta. E aí, o Van Leeuwenhoek permaneceu nos seus estudos, gente. Era a primeira vez que organismos microscópicos estavam sendo observados. Inclusive, o Van Leeuwenhoek foi o primeiro a olhar o espermatozoide. Olha só, o cara olhou um zoidinho. Porque ele se questionou. Esse líquidozinho branco aqui que sai na hora do coito, na hora do desmantelo lá do vamos ver. Que danado tem aqui que faz a mulher ficar mojada, né? Buchuda. Pariu o bruguelinho, tem um menino. Aí ele pegou aquilo ali curioso e foi olhar, certo? E aí ele viu o espermatozoide, ele descreveu o espermatozoide, descreveu a trajetória que o espermatozoide fazia. Ele ficou maravilhado com aquilo ali, certo? Primeira vez na história que alguém observava um espermatozoide. Estava lançada as bases da microbiologia. Gente, eu não sei vocês, mas eu olho para esses caras assim das antigas e eu fico maravilhado. Como é que esses caras eram tão geniais, tão inteligentes, faziam tanta coisa, tantas descobertas com quase nada, né?
Hoje eu tenho a resposta. O tipo de educação que eles recebiam era muito diferente da educação moderna atual. E se você quiser aprender sobre isso, você pode ir no meu site e lá nós temos o curso Aristóteles e a Teoria dos 4 Discursos, onde você vai entender como esses caras eram educados e como eles pensavam. Essa teoria dos 4 discursos me ensinou a pensar corretamente, ok? Servirá para você também. Só que tem uma coisa muito interessante. Surgiu um questionamento. Como foi que o Van Leeuwenhoek conseguiu aqueles espermatozoides? Como foi que ele conseguiu aquele zoidinho que ele estava olhando? Como foi que isso aconteceu? Gente, naquela época, os princípios morais, eles eram muito bem estabelecidos. Entenda a moral como... Moral é uma palavra que deriva do grego, né? Significa comportamento, certo? Então, moral é basicamente você aprender a comportar-se da forma correta, ter o comportamento correto, o comportamento ético, ok? Um comportamento virtuoso. Então, esses princípios eram muito bem estabelecidos naquela época, né? Hoje em dia você chega pro cara e pergunta, cita aí uma virtude, o cara não sabe. Não consegue citar uma virtude, né? Mas enfim, naquele tempo não. O comportamento virtuoso era desejado e praticado. E aí você não podia chegar e dizer, eu bati uma punheta aqui e peguei o zoidinho. Podia não, você podia até levar uma chibatada se inventasse dizer isso. Aí, olha como foi que o Van Leeuwenhoek ele escreveu para a Royal Society. Olha a carta dele, olha aí que bacana. O que eu investigo é apenas o quê? Sem me contaminar pecaminosamente, ou seja, sem bater punheta, permanece como uma residência após o coito conjugal. Ou seja, eu estava ali com a minha mulher, a gente estava fazendo um meninzinho, fazendo um bruguelinho, aí um pouquinho desse líquidozinho branco vazou e eu peguei. E se Vossa Senhoria considerar que essas observações podem repugnar ou escandalizar os eruditos, imploro sinceramente a Vossa Senhoria que as considere privadas e publicá-las ou destruí-las conforme sua administração considerar adequado. Van Leeuwenhoek, 1678, em uma carta escrita para a Royal Society. Basicamente ele estava dizendo, aqui um zoidinho, eu peguei um zoidinho ali, estava no desmantelo, e se os senhores acharem que é putaria demais, então destrua essas cartas aqui. Ok, pessoal? Mas enfim, o Van Leeuwenhoek tinha observado isso. E aí os caras da abiogênese, eles começaram a se questionar. De onde vinham esses seres vivos? E aí eles, nós nunca vimos um ser vivo desses pequenininhos se reproduzindo, então eles surgem espontaneamente. E foi aí que a biogênese ganhou fôlego renovado e novos experimentos seriam necessários para refutar o que sobrou dessa teoria. Nós vamos falar desse experimento na nossa próxima aula. Valeu e até lá! E se você quiser ver esse capítulo completo, vai aí nas playlists do canal. Lá você encontra os capítulos completos e perfeitamente organizados por capítulo. Fica muito fácil estudar assim. Até a próxima!